pode virar uma chave na sua vida, para que você viva um novo tempo, uma nova história. Onde, pastor? No relacionamento que você mantém com Deus, no relacionamento que você mantém com outras pessoas, no relacionamento que você mantém com você mesmo, mas principalmente nesse ambiente tão desafiador de viver com o nosso semelhante. Quando nós olhamos para os 10 mandamentos, dos 10, pelo menos 7 são direcionados para nos ensinar a viver com pessoas. Ame o próximo como a ti mesmo. Aprenda. Honre teu pai e a tua mãe. Não mate os outros. Não roube os outros. Não adultere com os outros. Não diga falso testemunho dos outros. Não cobice as coisas dos outros. Quando olhamos para isso, ou para essas informações, nós descobrimos que há um grande desafio em estabelecer esses relacionamentos, e principalmente o interpessoal. Como lidar com aquilo que não é nosso. Hoje eu quero te mostrar algo que pode elucidar, abrir a sua mente, te dar uma visão diferenciada. Mas antes de ir para o texto, eu quero que você abra a sua Bíblia e marque na sua Bíblia esse texto. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 1. Preste atenção nesse texto, porque talvez ele seja um dos mais importantes que você possa encontrar na palavra do Senhor. Preste atenção. Olha o que diz o texto. Ora, irmãos, não quero que ignoreis. Olhe para mim agora. A primeira coisa que eu quero que você entenda é o quão importante é o que vai ser dito. Paulo ainda não está dizendo. Ele só está chamando a atenção de seus ouvintes e dizendo: gente, eu vou falar algo agora para vocês que não podem ser ignorado. Eu preciso que agora vocês se abstenham de tudo aquilo que pode lhe trazer distração. O que eu vou falar agora é importantíssimo. Prestem atenção todos, não ignorem, não negligenciem. Eu imagino Paulo fazendo seu discurso a seus ouvintes. Mas o que é que Paulo quer dizer? O que é tão importante que ele diz que não pode ser ignorado? Por quê? Porque se for ignorado, vai gerar sérios problemas para quem ouviu. Paulo diz assim: não ignorem que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Verso 2: todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto. Preste atenção. Quando eu li isso ardeu no meu coração. Porque Paulo está dizendo que todos, ele usa essa expressão pelo menos 5 vezes no texto que nós lemos. Todos debaixo da mesma nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés e na nuvem, todos
comeram do maná, todos beberam da mesma água, todos estavam no mesmo lugar, todos estavam vendo a mesma coisa, todos estavam tendo a mesma experiência, mas Deus não se agradou da maioria deles. Paulo está dizendo, gente, não pode ser ignorado que pessoas podem estar no mesmo lugar, na mesma hora, vendo e ouvindo a mesma coisa, mas sair do mesmo ambiente de forma diferente. Pessoas que estavam vivendo a mesma coisa, umas saíram para viver coisas extraordinárias e outras pereceram no deserto. Por que isso aconteceu? Porque Deus optou por aprovar o grupo A e rejeitar o grupo B. Me parece que o que Deus está dizendo para a igreja é: vocês podem estar no mesmo ambiente, ouvindo a mesma coisa, mas se vocês tomarem a decisão errada no que diz respeito àquilo que ouviram, inevitavelmente o resultado pode ser fantástico, excelente para algumas pessoas, e algo sem sentido algum para outras. É importante que você entenda isso, porque o que eu vejo aqui é Deus dando uma oportunidade para todos, durante essa conferência, a ouvirem, a receberem ferramentas. Por gentileza, levante a mão para mim aqui agora. Quem já apertou um parafuso com a faca? Levanta a mão. Sério? Você já pegou uma faca para apertar um parafuso? Você é louco? Por que é que você fez isso? Porque você não tinha uma chave. Então você tentou resolver com aquilo que você tinha. Isso aí, querido. Isso dá a você até, ou torna você merecedor de alguns elogios. Só que muito mais do que tentar resolver com o que você tem à mão, é melhor você obter ferramentas em Deus, para se tornar uma mulher melhor e parar de tentar fazer isso sozinha, porque já deu que não vai rolar. Parar de querer ser um marido melhor sozinho. Cada dia que passa tu piora. Tentar querer ser uma sogra melhor. É ou não é? Só vai trocando de vassoura. Escute só. Observe bem. Meu propósito hoje é mostrar a você o que Deus pode fazer na sua vida. Mas você está no ambiente certo, na hora certa, no lugar certo. Mas o importante não é o que você ouve, e sim o que você faz com aquilo que ouve. A Bíblia diz algo muito precioso. Ela diz que se alguém deseja entrar na casa ou roubar os bens de um valente, entrando na sua casa, só terá êxito de fazer isso se primeiro amarrar o valente. Então ela consegue, ou ele consegue roubar a sua casa. Uma das coisas mais lindas que eu vejo nesse texto é a Bíblia dizer que o verdadeiro valente sabe que a maior riqueza que ele tem na vida está onde? Dentro da sua casa. Não há nada mais precioso do que sua família. Entenda isso. A maioria das pessoas que você lida ao longo da caminhada não gostam de você, só gostam daquilo que você faz. Todas as vezes que aparecer alguém mais interessante que você, elas vão atrás dela. Você pode ter feito coisas extraordinárias para alguém. Elas são capazes de se lembrar de tudo de ruim que você fez, mas não lembro de quase nada de bom. Então entender que o maior tesouro que você tem está na sua casa. Por isso que a Bíblia diz que filhos são como flechas na mão de um. O que é uma flecha, gente? Flecha
é um objeto que quanto mais você puxa ele para perto de você, mais longe você é capaz de arremessá-lo. Então eu preciso abrir um parênteses aqui, para você sair daqui sendo um marido melhor, cara. Nossa, pastor. Não vai falar nada para ela. Se você está pensando assim, significa que você já é ruim. Se eu estou falando contigo, você já viu quando alguém vem na igreja e você prega e ele diz: meu filho tinha que estar aqui, porque essa mensagem era para ele. Deus se enganou, e ao invés de trazer seu filho, trouxe você. Você já viu gente que a mensagem da igreja nunca é para ele? É exatamente para quem não veio. É para o seu marido que não veio, para a sua sogra que não veio, é para quem não veio, porque Deus esqueceu de convidar. Cuidado que você pode estar rindo de você. Então, quando nós olhamos para isso, é importante que você entenda as coisas que podem acontecer na sua casa. Eu vou te mostrar hoje. Por que eu falei de valente? Porque eu vou falar sobre Davi, rapidinho. Ele era um cara valente. Abra sua Bíblia aí agora. Agora sim, agora eu começo a falar. Ou melhor, falar eu estou falando no tempo. Agora eu começo a pregar. Mas pode ficar tranquilo que vai ser com anestesia, você não vai nem notar. Quando você vê, já acabou. 1 Samuel capítulo 16, verso 18. 1 Samuel 16, 18. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar, e é valente e vigoroso, e homem de guerra, prudente em palavras, de gentil presença, e o Senhor é? E o Senhor é? Olha para mim aqui. Davi, um valente, enfrentava leão, urso, gigante. Davi foi o camarada que teve tudo para matar o rei que queria matá-lo, mas não matou. Pensa num camarada valente, vencedor, era Davi. Destemido, mesmo numa idade avançada, ele era alguém que queria lutar, que queria enfrentar. É verdade. Ele era alguém que tinha uma turma que andava com ele, que todos eles tinham o título de valente. Os valentes de Davi. Davi era alguém tão valente que não gostava de andar com covarde. Queria na patota dele só gente fera. Valente. Apto para manejar uma funda, uma espada, uma lança, habilidoso. O que ele não contava é que ele tinha um inimigo que era mais forte que Golias, que era mais forte que Saul, que era mais forte que o urso e o leão juntos. Alguém que estava estudando ele, e que descobriu que nesse tipo de batalha não venceria. E que a melhor maneira de vencer Davi seria migrar para uma outra esfera de batalha, para um outro campo de combate, sem que Davi notasse que isso iria acontecer. Todos nós, como Davi, temos um inimigo em comum, que nos estuda em todo o tempo, buscando uma ocasião para agir contra nós. Uma deficiência, uma debilidade, uma área que ele possa entrar para subjugar você, para envergonhar você. E se ele não vai matar Davi com uma espada, se ele não vai destruir Davi com uma lança, se ele não vai destruir Davi com as garras de um urso, nem a de um leão, nós vamos ver Davi como ele se comporta no novo campo de batalha. Quando, eu não sei se você conhece um pouquinho, né, da história, mas quando você vê os americanos indo para o Vietnã para lutar,
foi uma batalha que, apesar de todas as glórias dadas à América, foi um fiasco. Por quê? Porque foram lutar num ambiente totalmente diferente, inapropriado, desconhecidos. E por lutarem naquele ambiente, os vietnamitas tinham muito mais habilidades e estrutura. E essa é uma grande verdade. Uma batalha que pode ter sido vencida, mas com um número de perdas extraordinário. Eu quero que você entenda que nós temos um inimigo comum e ele está pelejando. E preste atenção o que ele faz agora com Davi. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 11. Pena você marcar os textos que eu estou te dando para você olhar em casa. Põe para mim, por favor. Segundo Samuel, capítulo de número 11, verso 1. Diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Repita comigo, não, volta lá no 1, repita comigo a igreja. No tempo em que os reis saem à guerra, Davi ficou em Jerusalém. Olha para mim. Quem era o rei naquela ocasião? Davi. O tempo era de sair para... E ele foi, mandou Joabe, mandou seus soldados, mandou a todos ao território de Rabá, a pelejar contra os amonitas. E o que acontece em Rabá? Em Rabá o povo está pelejando, os amonitas estão morrendo, Israel está vencendo, as coisas estão acontecendo. O ambiente de Rabá é um ambiente de vitória, sim ou não? Um ambiente que Davi estava acostumado a lidar, o campo de batalha. Se Davi estivesse lá, estaria ganhando. Porém, ele não foi. Ele ficou em Jerusalém. Preste atenção. Há uma estratégia em tudo isso. O maligno deseja tirar você de onde Deus quer que você esteja, das companhias que Deus quer que você esteja, e começa a tentar te convencer de que você tem que estar em outros lugares, com outras pessoas, vendo outras coisas. Se Davi estivesse no campo de batalha, o que ele estaria escutando? Gritos. Um gemendo, o outro gritando: corta a cabeça desse amonita, arranca as tripas desse infeliz, isso, e suja de sangue, e olha que maravilha, está vencendo, sim ou não? Mas ficou em casa dormindo, no tempo que era para ir para a guerra. Que é isso? Você dorme quando é para estar orando, você não participa quando é para estar participando, você não lê quando é para estar lendo, porque o Satanás... Ah, pastor, não pode falar Satanás. Eu falo Satanás, 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 Satanás. Tem gente que acha que se falar o nome dele, ele vem. Ah, para de palhaçada. Que história é essa? E lá Satanás precisa ser chamado? Intrometido do jeito que é? O único jeito dele não vir, você pode chamar, que ele não vem. Sabe por que ele não vem? Porque Deus está presente aqui, e onde Deus está presente, já era. Ah, pastor, o Satanás foi lá na minha casa. Nossa. Com convite? Pior que eu vou mostrar isso mais à frente. Escute só. Davi está lá dormindo. Era para estar dormindo, sim ou não? Está no lugar? Dormiu, levantou. Quando ele está levantando, que ele olha lá longe, sim, uma dona tomando banho. Tinha alguma mulher tomando banho lá em Rabá? No território? Tinha não, né? Mulher pelada? Tinha nada lá? Tinha não, né? Se tivesse lá, não estava vendo. Por que será que você anda vendo umas coisas que não deve?
escutando umas coisas que não deve, escondendo seu smartphone, ninguém pode ver a sua senha. Olha Deus falando. Não precisa nem de Deus para falar isso. Tem gente que você chega perto. Esse dia um cara ficou tão sem graça. Fui comer no restaurante, e aí ele me viu, ele estava meio... Falei, ô Jesus, tem misericórdia. Fui lá e ele, Pastor, oxe, mas o senhor tira a foto comigo aqui? E nisso eu ainda estou chegando. Falei, tiro. Quando ele apertou assim que eu olhei, tinha uma mulher nua. Aí ele fez assim, ih, pastor, peraí que eu estava vendo o negócio aqui. Nossa, que vergonha. Eu falei, não, pô, eu estava até a fim de ver isso mesmo. Escute só. Ele está lá, olhando a dona, tomando banho. Caraca, que dona gostosa. Maneira. Maluco. Puxa. Davi fica excitado vendo a dona, sim ou não? E tem o demônio nisso aqui? Sim ou não? Sim ou não? Claro que não. É hormônio, não é demônio. É que é parecido, né? Hormônio, demônio, demônio, hormônio. Se você falar rápido, você nem sabe de onde vem a emoção, não é? Se é do demônio ou dos hormônios. Tem gente aí achando que é hormônio e é demônio. A turma tá meio bagunçada. Claro que não tem problema nenhum. Dona tá tomando banho. Caraca, mano. Que é isso? Ainda bem que eu não fui na batalha, que eu não estava vendo um negócio desse. Pois é, querido. Cuidado. Aí, os hormônios dele acendeu. Tem algo de errado nisso? E a senhora que é mulher também não vem de onda, não. É que mulher é dissimulada. Nós homens somos escrachados. Vem uma mulher gostosona lá, o homem normalmente faz assim, ó. Deus foi bom com alguém. Mulher não. Mulher olha sem olhar. Do lado do marido. Ela faz assim, quer ver? Eu vou te falar. Não briga com elas não, hein? Tá segurando na sua mão, vem um homão, ela faz assim, ó. Jesus, que homem maneiro. Nossa, Deus abençoe. E o cara passa, ela não olha mais. E primeira olhada, ela escaneou o malandro. Segunda olhada, ela comparou contigo. Terceira olhada, ela te reprovou e você nem notou. É ou não é? Isso é moleque. Você tem uma, cuidado. Esse bicho é um perigo. Escute só. Olhe bem. Quando nós olhamos para esse texto agora, o que vemos? Davi chama um de seus funcionários e diz, quem é aquela mulher que está tomando banho? O funcionário falou, é Batseba, mulher de Urias. Ele está na batalha, ela está sozinha. Deixa eu falar uma coisa para você. Por que Davi chamou um de seus funcionários? Pare para pensar. Por que ele não chamou um de seus conselheiros? Tem momento da sua vida que você tem que ter perto de você quem pode falar verdades que ninguém pode falar. Se ele chama um conselheiro, quem é aquela mulher? O cara fala, aquela é a mulher casada, mulher do Urias, entendeu, seu Davi? Tem gente que não gosta de ter perto de si. Tem gente que só é amigo quem não te fala a verdade, quem tem que encobrir seus erros. Aí não é amigo, é comparsa. Entendeu? Você está querendo montar amizade ou facção? Decide o que você quer da sua vida. Todo mundo que te fala que você está errado é do demônio, é seu inimigo. Mulher tem dificuldade disso. Um homem conta um problema para o outro e diz assim, rapaz, eu estou vivendo isso, isso e isso, e eu fiz isso, isso e isso. O amigo, o que você acha? Aí o amigo faz assim, ó.
Rapaz, analisando o que você me disse, eu acho que você está certo nisso, nisso e nisso, mas eu acho que isso aqui você deveria rever. Sabe o que o amigo fala? Vou olhar isso. Realmente não tinha pensado por esse ângulo. Sua mulher te fala algo e diz: fiz isso. O que você acha? Sabe o que você fala? Analisando o que você me disse, eu acho que você está certa nisso e nisso. Mas isso aqui, eu acho que você deveria rever. Por isso que eu não gosto de conversar com você. Porque tudo que eu falo, você é do contra. A gente concorda com quase tudo. Se discordar com um, já era. Mas abri esse parênteses só para dizer: tenha perto de você quem pode falar a verdade que ninguém pode. Quem pode chamar a atenção. Na hora de fazer uma besteira, chame alguém que pode te dar um conselho de verdade. E não alguém que vai te impulsionar para um momento de derrota. Sabe o que o cara fez? Foi lá e trouxe a mulher para o Davi. Sabe o que o Davi fez? Se deitou com a dona. Sabe o que aconteceu? A dona engravidou. Porque o diabo manda fazer, mas não guarda segredo. Mandou a notícia para Davi. Davi, engravidei. Nossa, e agora? Meu marido está na frente de batalha. Quando o povo descobrir que eu estou grávida, descobrirão que eu sou uma adúltera. E eu vou morrer apedrejada. Sabe o que Davi fez? Mandou matar o cara. Depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Morreu. O marido da dona, amando do Davi. Sabe o que Davi fez? Em homenagem a ele, pegou a mulher dele. Perante todo o povo. Pode dizer assim: em honra ao herói de guerra. Vou casar com a mulher dele. Só que quem é que está olhando tudo lá de cima? O chefe dos crentes. Deus olhou. Falou: eu vou resolver isso. Eu nunca tinha parado para olhar por esse ângulo. Preste atenção. 2 Samuel capítulo 12, verso 1. Natã chega na casa de Davi e olha o que ele disse. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse: preste atenção no que ele disse. Havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criá-la. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos, do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante, repita essa frase comigo: e vindo um viajante. Preste atenção. Quando eu olhei esse texto, Natã chegando na casa de Davi e dizendo para ele o que aconteceu com ele no dia que ele acordou e deveria estar no campo de batalha. No dia em que Davi acorda daquele sono, naquela tarde, no lugar errado, a casa dele recebe um viajante, segundo Natã. Segundo Natã, o homem rico é Davi, o pobre é Urias. As ovelhas e vacas são as esposas e as mulheres de Davi. A cordeira é Batseba. E o viajante, o mesmo de Jó. De onde vem Satanás? De rodear, de passear pela terra e de viajar, buscando uma empresa, uma mente, uma família, um lar, uma igreja que me receba. Alguém que me hospede, que me abrigue. Eu tenho fome. Se Davi teve desejos sexuais por uma mulher que está nua, não tem problema, aquilo era hormônio. Mas o que ele tinha para canalizar? Abigail,
Mical e todas as esposas de Saul? Por que é que ele não se deita com uma de suas mulheres para fazer sexo? Porque o desejo não é de Davi, é do viajante. E quando o viajante chega, ele não quer santidade, ele não quer coisa certa. Ele quer pecado, ele quer intriga, ele quer coisa que desmoraliza ele, a casa dele, a congregação que ele participa e o Deus que ele serve. O viajante, o que ele quer? Um lugar. Segundo Natã, o viajante chega. E o que ele quer? Ele quer comida, ele quer alimento. Então, o homem rico, ao invés de pegar uma de suas ovelhas, e não pega por quê? Porque essa comida não satisfaz o viajante. O viajante não se satisfaz de coisas certas. Não. O viajante não se satisfaz com uma pequena dose. Tem que te embriagar. O viajante não se satisfaz com um relacionamento correto. Não. Sua fome é diferente. O que o alimenta é diferenciado. E Davi agora se deita com Batseba. Para satisfazer seu desejo? Nunca. O desejo de Deus? Nunca. O texto diz que o que vai ser preparado é só para o viajante. É para ele. E Natã diz: o viajante veio e o homem rico, Davi, pegou a única ovelhinha que o homem pobre tinha e deu para o viajante comer. Quando Davi ouviu isso, Davi disse: o quê? Isso é um absurdo. Isso é uma injustiça. Quem é que fez isso? Natã disse: você. Foi você que fez isso. Cadê o viajante agora? Cadê ele? Onde é que ele está depois que Batseba engravidou? Cadê? Me parece que ele seguiu viagem. O viajante, ele saiu da casa de Davi, da vida de Davi, e foi procurando outros lares, outras casas, outras mentes, que o recebessem, outros corações, que se envolvessem em paixões que alimentem o viajante, numa sexualidade que alimente o viajante, numa administração financeira que alimente o viajante, num prazer que alimente o viajante. Ele continua migrando de casa em casa, de lar em lar, de família em família, buscando um ambiente que o receba. Para quê? Para envergonhar. E depois ele te deixa com a vergonha do adultério, com a vergonha do divórcio, com a vergonha da falência, com a vergonha da má fama. E depois ele vai embora. E a conta fica para você pagar. Eu só entendi que esse viajante continuava a busca por seu alimento há pouco tempo. Eu confesso a você que eu nunca tinha visto ninguém tratar o viajante como Satanás. Isso me impactou. Por quê, pastor? Porque muitas vezes eu já vi o viajante na minha casa. Muitas vezes eu já vi o viajante numa conversa que eu tive com meu filho,
numa conversa que eu tive com a minha esposa. Muitas vezes eu me deparei com ele, buscando interferir para trazer vergonha, ressentimento, mágoa, humilhação, descontrole. E eu aprendi, queridos, que por mais que sejamos crentes, nós não vamos poder evitar a visita do viajante. Mas todas as vezes que esse viajante vier à nossa casa, nós podemos dizer para ele que na nossa casa ele é apenas um viajante, porque lá já tem um residente, porque já tem alguém que mora lá. Quando eu olho para esse texto, Davi está ouvindo Natã, que falou sobre o viajante, e ele começa a entender agora que o viajante foi embora e deixou ele com a conta para pagar. Davi escreve o Salmo 51, falando de arrependimento, de uma limpeza, de uma purificação, é o que ele fala. E Deus diz, através do profeta, os seus pecados, ou o seu pecado foi perdoado, Davi. Mas eu tenho um problema, Davi. O que o viajante fez com você, ou fez você fazer, manchou meu nome. E se eu não tomar providências, vão falar mal a meu respeito, por sua causa. E se você não zela pelo seu nome, eu zelo pelo meu. Então deixa eu te falar uma coisa. O filho que nasceu entre você e Batseba dessa relação, morre, mesmo você sendo perdoado. A espada que você usou contra Urias, jamais vai se apartar da sua casa. E a traição que você fez com aquele homem fiel, escondido, um de seus filhos vai se deitar com todas as suas mulheres num lugar público. E Deus diz que perdoou, hein? Eu te perdoei, mas seu filho morre. A espada, porque não tem nada a ver com perdão. Ele disse, eu perdoei seu pecado. Mas Deus criou um princípio, onde ele diz, eu não me deixo escarnecer. Tudo que você semear, você vai ter que cuidado, querido, com o que tu está semeando. Porque o viajante vai embora. Pode. Ele vai embora. E você vai ficar com a conta para pagar. Preste atenção no que você faz, onde você está andando. Peça a Deus sensibilidade para descobrir onde é que está o viajante. O apóstolo Paulo estava pregando. E durante sua ministração, uma mulher começa a ovacioná-lo, a gritar e dizer que ele era um homem de Deus, e que o que ele estava falando estava certo. O que a mulher está falando é algo a favor de Paulo. Porém, o problema é que ela está falando simultaneamente com Paulo, ou enquanto ele fala. E por ela falar no mesmo momento que ele fala, ela atrapalha a comunicação. E evangelho é o seguinte: nós colocamos a palavra no seu ouvido, e Deus tira do seu ouvido e leva para o seu coração. Se alguma coisa, por isso que nós temos que lutar com tantas distrações durante a palavra. Por isso Paulo disse, não ignore, elimine as distrações, porque se a palavra não chega no seu ouvido, automaticamente ela não vai para o seu coração. Minha proposta hoje para você é, primeiro, impulsionar você a ser alguém valente. Valente a ponto de vencer as distrações
é impulsionar você a entender que o viajante, ele está procurando uma oportunidade, observando você, estudando você e buscando um campo de batalha onde você se torne mais frágil. Fique atento a tudo isso, entendendo que depois que ele tem o que quer, e é isso que eu quero que você entenda, Davi tinha um desejo legítimo, porque muitas coisas que você vai ter é legítima. Você tem uma necessidade financeira, é legítima. Como você vai adquirir o recurso para suprir essa necessidade, pode não ser legítimo. Você tem uma necessidade afetiva, ela é legítima. Só que se você quer saber quem está se alimentando e quem está nela, dá uma olhada em como ela se encaixa na palavra de Deus. Pare e pense um pouco nisso. Que essa palavra estabeleça um impacto na sua vida, para que você saia daqui hoje, de olho no viajante. Pastor, viajante é minha namorada. Nossa, nunca pensei que estava nela. Ele está onde der brecha. Deu brecha. O grande problema é se você já casou. Pastor, o viajante está na minha mulher. E agora? Faz as malas. Viaja com ela. Porque não vai dar para largar. Seja maduro para entender isso. E muito mais do que reconhecer, aplicar na sua vida. Que Deus possa mudar a sua história